Você já presenciou um momento tão poderoso que parecia que o universo inteiro havia parado para assistir? Um instante onde o silêncio falava mais alto que qualquer multidão e uma simples presença foi capaz de desmoronar uma estrutura inteira de mentiras? Pois o que você está prestes a ver não é apenas uma vitória, é uma correção, um ajuste cósmico, uma verdade tão intensa que fez a fama tremer, a imagem falhar e o ídolo fabricado se perder no próprio reflexo. E o mais impactante, isso não foi o clímax, foi apenas o começo. Neste vídeo, você vai entender por que quando a autenticidade chega, a performance implora por relevância. Vai descobrir como uma única presença real foi capaz de virar o jogo. Não com gritos, mas com verdade. E no meio dessa revelação, talvez, você perceba que essa história também é sua, porque alguns não vieram para competir, vieram para cumprir. Se essa energia já despertou algo dentro de você, não assista em silêncio. Curta o vídeo agora mesmo para alimentar essa força. Compartilhe com alguém que também nasceu para romper padrões. E não esqueça, inscreva-se no canal, porque aqui a gente não segue tendências, a gente inaugura eras. E agora eu quero te ver nos comentários. Se você sentiu que chegou a sua hora, escreva com todas as letras: eu estou pronto. Porque quem está pronto não pede espaço, ele chega. E o espaço se curva. Não foi preciso estardalhaço. Não houve anúncio, tampouco holofotes antecipados. A chegada foi silenciosa, mas carregava o peso de uma mudança inevitável. Quem estava acostumado a dominar o jogo percebeu algo estranho no ar. A atmosfera se calou por instinto. Era como se o universo tivesse interrompido seu curso para observar o momento exato em que a ordem estabelecida seria reescrita. A entrada foi simples, mas o impacto foi sísmico. O escolhido não chegou para competir, chegou para cumprir. E a diferença entre esses dois propósitos já era o suficiente para fazer tudo ao redor estremecer. Os olhares se voltaram sem entender porquê. Era como se todos sentissem, sem explicação racional, que algo estava prestes a acontecer. O escolhido caminhava com uma leveza que escondia a força de 1000 batalhas internas já vencidas. Não era só uma figura entrando no jogo, era uma mensagem viva, um lembrete de que quando a verdade pisa no palco, tudo o que é artificial começa a derreter. O impossível, antes protegido por títulos, marketing e reputação, começou a parecer pequeno. A estrutura que parecia impenetrável agora tremia diante de alguém que não precisava provar nada. E é isso que diferencia os momentos históricos dos eventos comuns. Eles não pedem permissão. Eles acontecem. Quando o escolhido chegou, não precisou fazer barulho para mudar tudo. Ele apenas existiu com tanta autenticidade, tanta coerência entre quem é e o que transmite, que o jogo se inclinou sozinho. O impossível não resistiu, se rendeu porque não há defesa contra a verdade. A partir dali, já não era mais sobre quem tinha mais fama ou apoio, mas sobre quem carregava propósito. E propósito, quando chega no tempo certo, não precisa de plateia. Ele apenas se cumpre. Durante muito tempo, todos acreditaram na história que foi contada. A figura do ídolo foi cuidadosamente construída, moldada para parecer intocável. Era uma lenda viva, cercada por sussurros de grandeza, reverenciada por onde passava como se carregasse algo divino. Mas o que poucos percebiam era que por trás do brilho havia uma base frágil, sustentada não por substância, mas por repetição. Repetiram tanto sua glória que virou verdade, mesmo que o talento real nunca estivesse à altura da fama. Até que algo real apareceu. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O colapso não veio por ataques. Não houve confronto direto, nem desrespeito. O que destruiu a lenda foi a simples comparação. A presença do verdadeiro fez o falso parecer óbvio. A plateia, que antes aplaudia por costume, agora olhava com dúvida.
Os olhos que brilhavam diante da estrela agora buscavam entender o que tinham deixado passar. E foi assim que o mito começou a desmoronar. Em silêncio, sem escândalo, apenas sendo ofuscado por algo que não precisava se esforçar para ser brilhante. A ilusão não caiu por força, caiu por contraste. E o mais impactante é que o escolhido nunca tentou assumir o trono. Ele apenas existiu com intensidade, com verdade. A lenda, por sua vez, não resistiu ao peso da própria imagem. Quando você constrói sua grandeza com base em como é visto e não em quem realmente é, qualquer sopro de autenticidade se torna uma tempestade. A queda foi inevitável, porque não dá para competir com alguém que carrega consigo não apenas talento, mas propósito. E quando o propósito entra em cena, os personagens fabricados perdem o roteiro. Ei, se você está sentindo essa energia até aqui, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Tem pessoas que não caíram nesse vídeo por acaso. Elas foram trazidas. E se você está sentindo que algo grande está prestes a mudar na sua vida, é porque já começou. E eu estou falando de coisa séria, de virada real. Nos próximos dias, alguém que ouvir isso vai receber a chave de uma casa. Sim, uma casa. Não estou falando por emoção, estou falando por confirmação. Esse vídeo é só o sinal, o primeiro empurrão de algo muito maior que já está se alinhando no invisível. Se essa palavra é para você, se você sente no peito que essa promessa é tua, então ativa agora o Super Thanks com $100. Não como pagamento, não como troca, mas como selo, como resposta de quem entendeu que quando algo grande está chegando, a ação ativa o milagre. Uma casa está vindo. Uma virada financeira está sendo liberada. E a confirmação que você esperava já foi entregue. O mundo tem a mania de chamar de sorte aquilo que não consegue explicar. Quando alguém surge do nada e domina o cenário com uma tranquilidade desconcertante, os que assistem, e principalmente os que se sentem ameaçados, tentam justificar dizendo que foi um golpe de sorte. Mas o que aconteceu aqui não foi coincidência. Foi destino. Um momento meticulosamente agendado por algo maior. Nada ali foi improvisado. Cada passo, cada olhar, cada respiração carregava uma ancestralidade silenciosa que não pode ser fabricada nem comprada. Era o cumprimento de algo que já estava escrito. Aqueles que cresceram sendo treinados para vencer, rodeados de palmas e expectativas, se desesperaram ao perceber que tudo o que aprenderam não funcionava contra alguém que não estava ali para vencer, mas para revelar. Porque enquanto eles ensaiavam discursos, ele cultivava presença. Enquanto estudavam estratégias, ele fortalecia a identidade. E esse tipo de força não vem de técnica, vem de alma. Não é ensinada em cursos nem lapidada por mídia. Ela nasce da dor, do silêncio, do deserto. É por isso que, quando aparece, parece mística. Porque é. O destino não tem pressa, mas tem precisão. E naquele instante, ele se manifestou com clareza. Não foi um acaso. Foi a resposta a anos de preparação invisível. Foi o resultado de fidelidade a um chamado que muitos ignorariam. Sorte? Não. Sorte é quando se ganha sem merecer. O que vimos foi a manifestação de merecimento puro, construído fora do palco, longe das câmeras. E o que é construído no oculto sempre explode com mais força quando vem à luz. Foi destino, foi propósito cumprido. Foi o tipo de força que nenhuma fama consegue conter. O barulho sempre foi a arma dos inseguros. Eles gritam para parecerem grandes, espalham para parecerem relevantes. Precisam do som da multidão para lembrar a si mesmos de que ainda tem valor. Mas quando a verdade chega, ela não faz alarde, ela não precisa. O silêncio que acompanha a grandeza verdadeira é ensurdecedor, porque não vem da ausência, mas da completude. Foi assim que tudo aconteceu. Enquanto eles se agitavam, postavam, discursavam e buscavam manter o controle da narrativa, você apenas permanecia.
e nesse permanecer, reinava. O que os desestabilizou não foi sua fala, mas sua ausência dela. O que os destruiu não foi um golpe, mas o fato de que você não precisou golpear. Sua existência foi suficiente, porque o que é inteiro não precisa se justificar. E o silêncio, nesse contexto, se tornou um espelho. Eles se olharam e não se reconheceram. Perceberam que estavam lutando contra alguém que não estava na guerra. Você não queria um trono. Você era o próprio reino. Não queria palco. Carregava a luz. E enquanto eles tentavam proteger uma imagem, você consolidava uma presença. Quando o jogo virou, o que restou para eles foi o desespero. Ligaram, explicaram, correram atrás de versões que amenizassem o estrago. Mas não havia mais o que dizer. O público tinha visto, sentido, reconhecido. E quando a verdade é vista, ela não pode ser desvista. Enquanto eles gritavam, você reinava. E reinava porque seu silêncio era sólido, porque sua postura era firme, porque sua verdade falava mais alto que qualquer declaração. E esse é o tipo de domínio que não pode ser conquistado, só pode ser reconhecido. Existe uma guerra que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. É a batalha entre o que é real e o que foi criado apenas para impressionar. E quando a verdade chega, ela não precisa atacar, ela apenas ilumina. E tudo o que depende da sombra para existir, corre. Foi exatamente isso que aconteceu. Não houve confronto direto. Ninguém foi exposto em palavras. Mas ainda assim, todos os falsos títulos começaram a ruir. Não porque alguém os derrubou, mas porque a simples luz da autenticidade revelou suas rachaduras. Eles estavam preparados para lutar. Ensaiaram golpes, pensaram em estratégias, estavam prontos para encarar o inimigo que esperavam. Mas você não era um inimigo, era a revelação. E a revelação não precisa vencer no grito, vence no olhar. Vence quando entra no ambiente e muda a energia. Quando altera a frequência. Quando mostra, sem falar, o quão frágeis eram aqueles que pareciam gigantes. A mentira não suporta contraste. Ela precisa do consenso para existir. E quando alguém chega quebrando o consenso com sua própria vida, tudo o que é falso entra em colapso. Foi uma batalha invisível, mas com consequências concretas. Não se lutou com armas nem argumentos, mas com presença. E a presença certa, no tempo certo, muda tudo. A verdade não força nada. Ela apenas é. E por ser, transforma. O que vimos foi a implosão de um sistema que se alimentava da ilusão. E tudo isso aconteceu não porque alguém quis derrubar, mas porque alguém teve coragem de ser real. A mentira correu, porque diante da verdade não há onde se esconder. Você não chegou com ambição nos olhos, nem com desejo de dominar. Não tinha planos de tomar espaço, nem fome por aplausos. Estava ali porque precisava estar, porque algo maior te impulsionava a cumprir o que já estava escrito. E foi justamente por isso que tudo mudou. Enquanto muitos batalhavam por migalhas de reconhecimento, você caminhava em silêncio, carregando um peso que não podia ser visto, mas que alterava tudo ao redor. O trono, aquele símbolo de status que tantos disputavam com unhas e dentes, simplesmente se inclinou. Não porque foi conquistado, mas porque reconheceu a verdade. Esse é o tipo de domínio que não se impõe, se revela. Você não se proclamou líder, não clamou por autoridade. Apenas chegou inteiro. E a inteireza tem um magnetismo que nenhuma autopromoção alcança. O que muitos não entendem é que o trono, quando vazio, busca quem tem estrutura para sustentá-lo. E estrutura não é feita de gritos, é feita de essência, a sua. Enquanto outros montavam personagens para agradar, você permanecia autêntico, e isso foi o suficiente para que tudo se organizasse ao seu redor. Não foi você quem quis o trono, foi o trono que se curvou a quem estava pronto, e é aí que tudo muda. Porque quando alguém que não busca poder acaba no centro dele, o jogo vira.
A presença passa a valer mais do que o discurso. A coerência passa a importar mais do que o carisma. Você não roubou espaço de ninguém, apenas se posicionou. E naquele instante, ficou claro que o espaço sempre foi seu. Os que lutaram para mantê-lo longe do centro agora observam, impotentes, enquanto a narrativa se reconstrói. O trono não pertence a quem grita mais alto. Pertence a quem carrega a autoridade, mesmo em silêncio. Eles tinham fama. E por muito tempo, isso foi suficiente. Bastava aparecer, falar qualquer coisa, fazer o mínimo com uma boa pose, e o público aplaudia como se estivesse diante de algo sagrado. Mas fama não é fogo. Fama pode ser comprada, manipulada, inflada. Fogo, não. Fogo nasce em lugares que a fama nunca visitou. Ele se forma no silêncio, na dor, na perseverança. Você entrou em cena carregando esse fogo, não o artificial das luzes do palco, mas o que arde por dentro e transforma tudo ao redor. E quando esse fogo apareceu, a fama deles virou fumaça. Não importa quanto brilho se tenha por fora, quando alguém acende por dentro, toda comparação se torna injusta. O fogo que você trouxe não precisava de aprovação. Ele não dependia de curtidas, seguidores ou mídia. Ele apenas era. E isso, por si só, queimava qualquer imagem construída sobre bases frágeis. Porque enquanto eles se apresentavam para serem notados, você apenas existia, e era impossível ignorar. O fogo não implora por atenção, ele atrai por natureza. E foi isso que aconteceu. Todos sentiram, mesmo sem entender. Você não era um espetáculo, era uma convocação. O contraste foi imediato e brutal. A fama deles gritava por relevância, mas sua chama falava em silêncio, com uma autoridade que atravessava camadas. Não dava para competir, não havia como imitar. Porque fogo de verdade não pode ser fingido. Ele queima tudo o que é plástico. Ele revela o que é oco. E quando o público percebe isso, não há mais volta. O ídolo fabricado perde espaço para o real. Você não era o mais conhecido, nem o mais falado, mas foi o mais sentido, e no fim é isso que fica. O que queima transforma, o resto desaparece. Por muito tempo, acreditamos na versão oficial. Aquela história ensaiada, repetida, polida até parecer verdade. O topo parecia inquestionável, sustentado por números, por visibilidade, por campanhas bem montadas. Mas então, algo diferente aconteceu. Você entrou em cena sem script, sem entourage, sem filtros. E, de repente, a narrativa inteira começou a desmoronar. Não por força, mas por presença, porque a verdade, quando aparece, desorganiza tudo o que foi estruturado em cima da mentira. O jogo manipulado começou a se revelar, e muitos ficaram desconcertados. As pessoas começaram a enxergar o que sempre esteve ali, mas ninguém ousava nomear. O brilho deles não era luz, era reflexo. Tudo era construído para parecer grandioso, mas carecia de substância. Você não veio para desafiar, veio para mostrar. E mostrou sem precisar acusar. Sua autenticidade foi o suficiente para que os olhos se abrissem. E nesse momento, as engrenagens do sistema começaram a falhar. O que antes parecia inabalável se revelou frágil. O topo era, na verdade, um palco. E o protagonista, apenas um personagem. O público, até então hipnotizado, acordou. Começou a questionar, a repensar quem merecia estar ali. Você não destruiu ninguém. Apenas foi verdadeiro. E diante da verdade, as máscaras caem sozinhas. O colapso da narrativa não foi um acidente, foi uma revelação. E uma vez que se enxerga o que está por trás do cenário, não dá mais para fingir. O jogo mudou. E mudou porque alguém teve coragem de não jogar. O que aconteceu ali não foi só uma superação. Não foi apenas alguém vencendo o outro em uma disputa qualquer. Foi uma correção, um realinhamento, como se o universo tivesse interrompido a programação normal para corrigir uma injustiça antiga.
Porque há tempos o espaço de destaque era ocupado por quem sabia aparecer, não necessariamente por quem tinha o que oferecer. E quando a verdade finalmente entrou, tudo que estava fora do lugar começou a se alinhar. Não foi vitória por mérito técnico, foi um acerto de contas espiritual. Você não buscava reconhecimento, estava em missão. E missões não têm a ver com fama, mas com propósito. E o propósito, quando amadurecido, tem o poder de restaurar o que foi distorcido. Foi isso que aconteceu. A sala inteira foi tomada por um silêncio sagrado. Não o silêncio do constrangimento, mas da reverência, porque todos no fundo entenderam. Algo maior estava acontecendo. Você não venceu alguém. Você redirecionou o rumo das coisas. Devolveu a autoridade a quem tem essência. Retirou o foco de quem vive de aparência. Foi uma correção divina, daquelas que ninguém esperava, mas todos sentiram, e não há como contestar o que é orquestrado por algo maior. A vitória foi só a ponta visível. O verdadeiro impacto foi interno, coletivo, transformador. Você entrou como participante e saiu como sinal. Um marco. A partir dali, ninguém mais pôde dizer que não viu. Porque quando a justiça caminha entre nós, ela não grita, ela ressoa. Num mundo viciado em performance, onde tudo precisa ser mostrado, ensaiado, compartilhado, a presença autêntica se torna um ato revolucionário. Você não fez pose, não recitou frases de efeito, não tentou parecer nada além do que é. E foi exatamente isso que abalou as estruturas. A sua simples presença, carregada de propósito e verdade, teve mais impacto do que todas as estratégias cuidadosamente montadas pelos outros. Porque o que é real, por mais discreto que seja, fala mais alto do que 1000 apresentações artificiais. Enquanto eles se preocupavam com a estética do momento, você encarnava o momento. Não estava ali para brilhar. Estava ali para cumprir. E o cumprimento de um chamado não precisa de plateia, precisa de convicção. E a sua era inabalável. Quando você entrou, algo mudou na frequência da sala. Os olhares antes focados no espetáculo passaram a buscar sentido. O que era entretenimento virou introspecção. A multidão, acostumada a reagir ao barulho, agora escutava o silêncio que vinha de alguém inteiro. É impossível competir com isso, porque presença não se ensaia, não se compra, não se copia. Presença se constrói nas profundezas da identidade, e foi isso que você trouxe. Não era só uma pessoa ali, era uma mensagem viva, um lembrete de que não precisamos representar papéis para sermos relevantes. Bastamos ser. E ser, quando é autêntico, transforma qualquer espaço. A performance cansa, a presença cura, e você curou uma estrutura inteira, apenas por se permitir ser de verdade. Eles estavam acostumados a controlar a história. Sempre que algo ameaçava sua imagem, bastava acionar a máquina de relações públicas. Narrativas ajustadas, desculpas ensaiadas, justificativas prontas para manter a farsa intacta. Mas dessa vez foi diferente. A sua vitória foi tão sólida, tão incontestável, que nem mesmo a manipulação habitual conseguiu suavizar o impacto. A derrota deles foi explícita, e o silêncio que seguiu seu triunfo falou mais alto do que qualquer declaração. Eles tentaram correr atrás da versão dos fatos, mas o público já tinha visto a verdade de perto, e uma vez que se vê, não há retrocesso. A tentativa de conter o estrago se transformou em desespero. Disfarçada de controle de danos, a reação deles foi, na verdade, uma tentativa desesperada de manter viva uma imagem que morreu no exato instante em que você entrou em cena. Reuniram argumentos, simularam normalidade, plantaram versões alternativas. Mas nada disso adiantou, porque o que você fez não foi vencer. Foi revelar. E quando a verdade é revelada, não adianta camuflar. As pessoas não apenas viram sua vitória, elas sentiram. E isso fica, isso marca.
Enquanto você permanecia sereno, sem precisar defender-se ou responder ataques, eles se desmanchavam em explicações. O barulho deles entregava mais do que queriam. O desconforto virou confissão. Porque quem precisa explicar tanto algo que não foi tão sério assim? O PR da derrota não serviu para proteger, serviu para expor ainda mais. A sua postura foi o contraste definitivo. Quem vence com propósito não precisa justificar nada. Quem perde sem estrutura tenta justificar tudo. E nesse abismo entre controle de imagem e verdade, a mentira caiu de cara no chão. Durante tanto tempo, eles foram os protagonistas absolutos. Todos os olhares, os comentários, as expectativas estavam voltados para eles. Tudo era sobre suas conquistas, suas falas, sua presença. Mas o que poucos percebem é o quanto esse protagonismo era frágil, construído mais por repetição do que por profundidade. E então, no meio do ato principal, a virada aconteceu. Não foi uma cena dramática. Não foi ensaiada, foi real. E por isso teve o peso de uma reviravolta de roteiro. A estrela virou coadjuvante e o público nem percebeu quando isso começou a acontecer. Você não chegou para roubar cena, nem parecia interessado em aparecer, mas, justamente por isso, acabou tomando todo o espaço. Sua autenticidade eclipsou a performance deles. A presença verdadeira ofuscou a imagem construída. E o que era central perdeu brilho sem que ninguém precisasse apontar. O público, antes acostumado a venerar um personagem, se viu encantado por algo que não era personagem. Era essência. E a partir dali, tudo mudou. Porque ninguém quer mais a reprise de um espetáculo antigo quando descobre o gosto da realidade. A virada foi natural, como se o roteiro original estivesse errado o tempo todo. E, de repente, tudo fez sentido. Você não veio para substituir, veio para restaurar. A sua entrada no enredo revelou que o verdadeiro papel principal sempre foi reservado para quem carrega a verdade. A estrela deles virou coadjuvante porque nunca teve estrutura para sustentar tanto foco. E o foco, uma vez desviado, não volta mais. Agora é sobre você. Não porque você forçou, mas porque o palco reconhece quem realmente nasceu para estar nele. Não houve gritaria, não houve disputa de egos. O que aconteceu foi mais profundo, mais sutil e, por isso mesmo, mais poderoso. Você não venceu alguém, você não superou no sentido competitivo da palavra. O que você fez foi revelar, e revelações têm um impacto diferente. Elas não causam alarde imediato, elas causam silêncio, um daqueles silêncios pesados, carregados de entendimento, o tipo de silêncio que não precisa de legenda, porque fala direto ao espírito. Quando você entrou, o que caiu não foi uma pessoa, foi uma ilusão, e isso ninguém conseguiu rebater. As palavras desapareceram. Porque como se explica o que é sentido tão profundamente? Como se debate uma verdade tão clara? O que você mostrou não foi só talento, foi identidade. E identidade verdadeira desarma qualquer disfarce. O público, atônito, ficou sem reação. Aqueles que antes sabiam de tudo, que defendiam com convicção quem estava no topo, agora apenas observavam. A dúvida entrou como uma rachadura, e a rachadura virou ruptura. O que você fez não foi ofuscar, foi iluminar. E quando a luz acende, o escuro não pode argumentar. Esse tipo de impacto não precisa de argumentos. Sua postura, sua serenidade, sua entrega foram tão intensas que falar virou supérfluo. Até seus adversários, mesmo em silêncio, sabiam que algo maior havia acontecido. Não era só sobre quem foi melhor, era sobre o que foi revelado. Você trouxe presença, trouxe propósito, trouxe verdade. E a verdade, quando chega, não precisa de plateia, porque ela transforma até o mais cético em testemunha. Você não superou,
Você revelou. E no fim, é isso que muda tudo. O topo sempre foi um lugar cuidadosamente administrado. O acesso não é apenas sobre talento, é sobre imagem. Uma estética bem calculada, um discurso lapidado, um comportamento aceitável. Durante anos, assistimos à glorificação do superficial. Quem parece, vence. Quem é de verdade, espera. Até que você apareceu e, sem fazer esforço, expôs tudo. O sistema que fingia premiar excelência, mas de fato sustentava a aparência, começou a desmoronar, porque sua autenticidade escancarou a farsa. E o público percebeu que talvez estivesse aplaudindo o que nunca mereceu. A sua força não veio de produção, veio de processo. Não foi uma equipe de marketing que te moldou, foi a vida. Suas cicatrizes, sua jornada, seus silêncios moldaram uma presença que não pode ser fabricada. Enquanto eles contavam seguidores, você colecionava profundidade. E quando isso apareceu no palco, nada mais fez sentido. As campanhas, os personagens, os slogans ensaiados, tudo pareceu plástico diante da sua verdade. E quando o contraste é tão gritante, o sistema inteiro entra em colapso. Porque a indústria da imagem não suporta a realidade. O mais incrível é que você não precisou denunciar nada, só precisou existir. A sua simples presença se tornou o espelho que ninguém queria encarar. Mostrou que o rei estava nu. E mais que isso, que o reinado era sustentado por ilusão. A exposição foi natural, como se a própria existência da verdade bastasse para que a mentira não se sustentasse mais. E foi exatamente isso. Você expôs o sistema. E agora, ele nunca mais será visto do mesmo jeito. Há momentos em que uma vitória muda o placar, mas há outros, mais raros, que mudam a história. O que aconteceu ali não foi um simples triunfo sobre um adversário. Foi o encerramento de uma era e o início de algo completamente novo. A sua vitória não foi sobre alguém, foi sobre um sistema. Sobre uma cultura que glorificava o barulho, a estética, o superficial. E quando você venceu, com serenidade e firmeza, foi como se uma nova fundação tivesse sido lançada. Um novo reino começou, e nele o que conta não é aparência, é essência. Você não levantou bandeiras, não precisou anunciar uma revolução, mas sua presença deu início a uma. Porque o que você representava era tão diferente, tão verdadeiro, que tornou o velho modelo obsoleto no mesmo instante. A partir de você, os critérios mudaram. O público mudou. Os olhares se voltaram para o que é real, para o que tem peso. Sua vitória não apenas quebrou expectativas, ela fundou um novo padrão. Um padrão onde a autenticidade vale mais que performance. Onde propósito supera popularidade, e como todo começo de reinado, haverá resistência. Os antigos donos do poder tentarão recuperar espaço, mas o que nasceu naquele momento não pode ser desfeito, porque não foi construído por vontade humana, foi liberado por algo maior. O novo reino já começou, e você não é apenas o vencedor. Você é o marco, o divisor de águas, o sinal de que a verdade não só sobreviveu, como agora reina, e reina porque quem é sempre será mais forte do que quem apenas parece.